Buenas noches, vamos para mais uma aulinha do canal do professor Thiago Vale. Hoje relaxado aqui de cantinho, a gente vai falar sobre um assunto que está aí rolando, que é contemporâneo e que eu acredito que até para concurso, para o Enem, deve ter coisas que vão vir por aí, até porque não está bombando agora, na verdade isso tá bombando há um tempo, então a gente vai começar a entender isso daqui. Quando eu falo de Oriente Médio, já nos remete a barril de pólvoras, por isso da expressão, né, cara? Porque é tanto conflito, é tanta guerra, é tanto jogos de interesses que existe ali, que acaba gerando toda essa tensão. A gente vai começar a entender um pouquinho o século XX, para poder a gente não ficar também refém de notícia e tal, sem entender bem o que está acontecendo, por uma mídia às vezes tendenciosa e tal, que isso é normal também, mas que a gente possa criar, né, algum senso crítico e a partir disso refletir e procurar entender mais o que está rolando nessa bagaça. Vamos lá? Vem comigo. Oriente Médio, século XX, a gente vai falar um pouquinho dos antecedentes lá no século XIX. Quem dominava essa terra, na verdade, um dos maiores dominantes dessa terra era o Império Turco-Otomano, beleza? Um império poderosíssimo que ali já exercia sua influência. Porém, com a virada do século XIX para o XX, tem uma galera que começa a intervir. Lembrando que século XIX, né, a gente tem o imperialismo, grandes potências se tornando cada vez mais fortes por causa da Revolução Industrial, e nessa bagaça aqui, virando o século, você já vai ter de cara duas grandes potências brigando por essa influência, por esse território. Entendendo que esse território, estrategicamente, ele é um dos mais poderosos, porque ele fica no meio da meiuca, ele fica ali, ainda tem um monte, mais um monte de recursos naturais, bem como petróleo, mano, é uma parada que gera muito dinheiro. Então, naturalmente, vai ser um território estratégico. E a Inglaterra e a França já chegando. Olha só, após a Primeira Guerra Mundial, que é esse primeiro conflito, 1914, né, que termina ali por volta de 1918, esse conflito em si da Primeira Guerra Mundial, logo após essa grande guerra, essa treta que a gente tem, vai ter uma divisão, uma partilha entre os vencedores. Eu sempre falo que na guerra não há campeões, né? Todos os lados perdem, mas os ditos vencedores da Primeira Guerra Mundial já pegam ali, ó, um pedacinho daquela terra e dividem entre a Inglaterra, a Grã-Bretanha e a França. E aí começa já esse cenário de dominação do século XX, beleza? Vamos entender um pouquinho mais. Quando tem esses dois países intervindo, começa a ficar muito conflituoso. Tem uma Segunda Guerra chegando, uma má resolução lá, né, da Primeira Guerra Mundial, e a gente já vai ficar ligado aí nessa bagaça, porque isso vai gerar uma intervenção estratégica. Que intervenção estratégica é essa? A ONU entra com todo o seu aparato de paz para poder fazer daquela região um lugar bonito, lindo, maravilhoso de se viver. Já que é um lugar conflituoso, vamos dividir entre aqueles povos que não se deram bem por toda a história da civilização, né? A gente vai fazer com que eles se deem bem agora, vamos juntar eles no mesmo território, vamos dividir a terra aqui de fato. Quem estava lá não precisa de tanta terra, né? Só porque tem mais população. Cara, você vai entender o que acontece aí. Logo nessa esteira aí de tudo isso que eu tô falando, a Grã-Bretanha, ela fica à frente, sai devagarzinho, sai de surdina para a ONU intervir. E a ONU já chega nesses tratos assim, mano, já chega nesses termos, já colocando para fora a galera da Palestina que tava lá de boa, suave, tranquilo e favorável. Nisso daí, Israel começa a ganhar força, Israel começa a crescer, porque a ONU já decreta logo o Estado de Israel, 1948, fundando esse Estado de Israel dentro do território palestino. Já dizia MC Racionais, mano, muita treta, mano. Aí, meu irmão, aí a treta tá formada. A ONU entende que os judeus, eles são desfavorecidos historicamente. Os judeus sofrem, desde lá do Império Romano, eles sofrem perseguições e eles são espalhados. É o que a gente tem como
diáspora. E dentro dessas perseguições, eles serem espalhados desde das civilizações antigas com o Império Romano, você tem um antissemitismo que começa a ser impregnado com uma cultura essa de perseguir judeus. Por isso antissemitas, perseguir esse povo que no cenário histórico, né, do início das civilizações, das grandes civilizações, eles eram o povo escolhido e por isso eles tinham meio que o encargo de conquistar territórios. Nessa ideia de civilização antiga, quando esse cenário avança e o povo hebreu não é mais tão bem estabelecido, o Império Romano chega, aí começa a dar ruim para o povo judeu, o povo escolhido, porque o Império Romano começa a vê-lo também como um povo que pode ser um potencial adversário, né? Já que na história eles ganhavam todos os outros povos, já que o Império Romano está querendo dominar, está querendo expandir, está querendo se tornar um grande império, então tem que rivalizar com o povo hebreu. E aí começa a espalhar, né, de fato, o povo hebreu, que é a diáspora, e lá na Idade Média a Igreja Católica assume o cenário, e a Igreja Católica ela vai divergir do judaísmo, logicamente, porque na crença de fé os judeus não acreditam em Cristo. E no poder político, econômico e social que a igreja vai exercer na Idade Média, também não vai caber, né, uma possibilidade de aliança com o judaísmo, visto que é esse povo em potencial de crescimento, como a história nos demonstra. Nessa ideia, a ONU, tão boazinha, né, tão gente boa, ela vai fazer o quê? Ela vai trabalhar isso, vai dividir, vai tirar a Palestina, na verdade vai dar um pedacinho da Palestina, que era a dona da bagaça toda, e vai colocar Israel com uma população bem menor, porque esse povo ainda está espalhado, está vindo no movimento sionista, como está colocado aqui para vocês, mas ainda está muito espalhado, ainda está muito disperso. E dentro disso, a Palestina vai ficar de boa? Vai ficar tranquila? Claro que não! Logo que se decreta pela ONU, lá em 1948, o Estado de Israel, pancada começa a comer no quintal de Noca até o final do churrasco. E, mano, aí o caldo entorna, porque a Palestina ela tem maior território, beleza? Ela deveria ter um maior território, porém na divisão ela fica com menor. Se dá, por conta de todo esse processo que eu falei que os judeus sofreram, a ONU entende que é por bem dar uma maior parte de terra, é um retratamento. Porém, a ONU tem interesses maiores por trás disso, cara. É óbvio que tem, porque atrás da ONU, tanto é que a tirada da Grã-Bretanha ela ter saído, né, anteriormente a França, isso tudo influencia em um grande poderio chegando e se estabelecendo naquela região. Poderio esse que depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Primeira já, mas na Segunda se confirma que é os Estados Unidos da América. Então eles começam estrategicamente, mexer os pauzinhos, inclusive na ONU, para fazer isso acontecer, apoia Israel, fortalece esse exército, por isso que é um exército brabo demais, porque tem treinamento, tem amparo, tem toda essa... Ele foi fundado em prol disso. A ONU não estava ali com essa missão toda de paz como parece estar. Então tem questões, tem interesses por trás políticos dentro desse território que, como eu disse, é estrategicamente fundamental para quem quer dominar o mundo. Beleza? Estrategicamente fundamental para quem quer dominar o mundo. Logo nessa divisão que a Palestina se dá muito mal, mano, tá aqui, ó. Começa as guerras e a Palestina não tem esse apoio, não tem esse exército bem formado, mas tem que formar um exército clandestino, exército esse que vai lá em 59 se chamar de Al-Fatah, né? Esse exército que depois vai gerar em 64 a OLP, né, a Organização de Libertação da Palestina, mano, vai começar atentados meio que terroristas para poder tentar tomar ou retomar o que era a sua terra, beleza? E nisso tem a Guerra dos 6 Dias, que Israel vai dar tapa com as duas mãos fechadas na cara do Egito, Síria e Jordânia, perdão. E, por fim, você vai ver em 87 que tem vários levantes de espontâneos, porque se tentou um acordo entre Israel e Palestina e o negócio não ficou bem para as vertentes mais radicais. E aí, cara, intifada, movimento espontâneo, atropelamento. Isso lembra alguma coisa que está acontecendo? Atropelamento de palestinos, pedradas e mais pedradas. Isso foi um movimento revolucionário espontâneo.
instantâneo. Beleza? Tamo junto, professor Thiago Vale. Salve Oriente Médio!